Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos fazer a receita pão com fubá e erva doce. Mas antes quero dar algumas explicações. Vamos lá, ó. Bem, as pessoas pedem nos comentários os seguintes pães. Chefe, tem aquele pão de milho com fubá e erva doce? Chefe, tem aquele pão de milho? Chefe, tem a broa de milho com fubá e erva doce? Tem a broinha de fubá? São várias receitas, então nós vamos fazer todas elas, mas nós vamos fazer uma de cada vez. O importante é a gente não se confundir, tá? Então eu vou começar com a receita do pão com fubá e erva doce. Depois a gente vai fazer a receita do pão de milho, que leva fubá e erva doce também. Nós vamos fazer a broinha de fubá. Nós vamos ter todas essas receitas no canal, mas hoje, pão com fubá. E por que pão com fubá? Porque o fubá, pessoal, entra como um saborizante, ele é sem glúten. Então, se eu for fazer o pão somente com ele, será no processo do pão sem glúten. Não tem como eu fazer uma massa de pão somente com fubá e utilizar a sova, tá? Então é muito importante que a gente saiba que a receita vai ter a quantidade de farinha normal, tradicional, e a adição do fubá. Tá? Não vai ser uma quantidade de farinha mais uma quantidade de fubá não, tá bom? Broa é diferente de pão. Broa é um pão mais compacto, um pão mais úmido. O pão é um pão mais leve. Então hoje vai ser um pão com fubá, não vai ser uma broa de fubá, tá? A modelagem nós vamos fazer uma trança de uma tira só. É muito legal vocês conhecerem e você pode fazer essa modelagem com qualquer pão que você quiser, tá? E o forno nós vamos fazer no forno doméstico sem vapor. Esse pão a gente quer ele macio, nós vamos usar o leite também. Então eu não preciso de vapor na cocção desse pão, tá bom? Então hoje no canal Chefe Mancuso, pão com fubá e erva doce. Vamos para a cozinha, vamos lá. Pessoal, os ingredientes são os seguintes, ó. Tenho aqui 300 gramas de farinha, é uma farinha tipo 1, tá? Tenho aqui 45 gramas de fubá, 3 gramas de fermento seco. Nós vamos trabalhar novamente com dois tipos de fermento, tá? O fermento seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento. Se eu quiser trabalhar somente com fermento natural, é só tirar o fermento seco da jogada e continuar a receita da mesma forma, fazendo os processos da fermentação longa. Se quiser trabalhar somente com fermento seco, tira o fermento natural da jogada e segue o processo igual nós vamos fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, 300 de farinha, 45 de fubá mimoso, tenho 3 gramas de fermento seco, 40 gramas de açúcar, isso mesmo, ele é um pão adocicado, tenho uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite, 30 gramas de manteiga, 6 gramas de sal e 3 gramas de erva doce. Fazemos o processo misturando os ingredientes secos, depois o líquido, mistura bem, nada seco, a gente coloca a gordura, sova por 3 minutos, coloca o sal, a erva doce e sova por mais 3 minutos em média e temos a massa ideal. Começamos pelo fubá, depois o fermento e o açúcar. Agora a gente escolhe uma mão para ir na massa, a outra vai ficar para o apoio dos outros ingredientes. Olha lá, ó. Misturou bem os ingredientes secos. A gente faz um buraquinho aqui agora. Nós vamos colocar o líquido. Acrescentamos o ovo, o fermento natural 100%, e o leite é variável. Então a gente coloca uma parte do leite, reserva um pouquinho e agora a gente começa a mexer nesse meio aqui, tá? Ó. Mistura bem o ovo com o fermento natural e o leite. Tudo bem misturado, colocamos mais um pouquinho do leite e a gente começa a tirar a farinha que está em volta. Agora a gente vai misturar tudo aqui, ó. Vamos lá. Nesse momento é interessante a gente contar com a ajuda da nossa espátula, da nossa terceira mão,
a gente tira o excesso de massa aqui da mão, ó, e a gente coloca o restante do líquido. Por quê? Porque ainda tem ingrediente seco lá embaixo, ó. Então agora a gente coloca todo o líquido e continua a mistura. Não temos mais nada seco, agora então a gente coloca a gordura. Por que a gente deixa para colocar a gordura depois? Porque a gordura pode atrapalhar o fermento seco ser dissolvido, e aí a gente não tem a fermentação. Então a gente coloca depois que não tem mais nada seco na receita. Ó, agora a gente tem que acreditar no processo, que essa manteiga aqui, ela vai fazer parte da massa. Só misturando mesmo, não precisa colocar nada de farinha, hein? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa, olha lá. E vamos com a massa para a bancada e iniciamos a sova, pessoal. Vamos sovar por 3 minutos. Quando a gente tiver uma elasticidade mínima, a gente coloca o sal e as sementes de erva doce. E após 3 minutos, temos uma rede elástica já, ó, tá? Se iniciando. Então agora nós vamos colocar o sal e as sementes de erva doce. Vamos lá, coloca o sal sem medo de ser feliz. E agora a gente vai sovar até o ponto de véu. Vamos lá. E vamos conferir o nosso ponto de véu, ó. A massa já tá ficando lisinha, ó. Agora então a gente pega um pedaço da massa e a gente tenta abrir bem fininho, igual a gente fez no começo, só que agora ela não pode rasgar, tá? Ó, olha lá que legal, ó. A gente força com o dedo e ela não rasga, tá bom? Então esse aqui é o ponto de véu. Aqui a gente tem a elasticidade necessária para fermentar o nosso pão. O que a gente vai fazer agora? Deixar a massa descansar por 20 minutos. Chefe, eu moro numa região muito quente, 20 minutos. Chefe, eu moro numa região muito gelada, 20 minutos também, tá? O descanso é igual. A fermentação final vai depender do clima da sua região. O que a gente faz agora? A gente leva a massa toda para o final aqui, ó. Vira do contrário, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando e a gente segura a fermentação nessa bolinha aqui, tá? A gente tem que deixar descansar porque a gente desenvolveu essa elasticidade e a gente não consegue modelar o pão agora, combinado? Então dá um beijinho na massa e espera por 20 minutos, vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos dividir em 6 pedaços, tá? Pessoal, ó, sempre que a gente deixa descansar, agora a gente tira um pouquinho da fermentação e aí a gente corta aqui, tá? Do tamanho que a gente vai querer. Não dá para ficar rasgando a massa agora, porque você deixou descansar. Tem muitas pessoas que saem rasgando a massa e aí perde a fermentação desses 20 minutos, tá? Desse descanso. Então agora nós vamos cortar em 6 partes. Vamos lá. E a nossa massa está dividida em 6 porções. E agora, pessoal, nós vamos abrir bastões com essa massa aqui, tá? Então, como que a gente faz? Ó, a gente pega a massa, vira do contrário, tira um pouco da fermentação, esse descanso de 20 minutos, ó. E agora nós vamos fazer isso aqui, ó, 3 vezes, ó. 1, 2, 3, tá? Tirando o ar que tem aqui dentro. Agora nós vamos abrir, em média, 2 palmos e meio. Ó, a gente pega uma das mãos, faz esse trabalho aqui, ó, com uma mão só. Mais grosso, mais fino, mais grosso. Essa é a espessura que eu quero aqui do meio. Então agora eu venho com as 2 mãos e vou abrindo, tá? Olha lá, ó. Agora a gente vem com as 2 mãos e nós vamos abrir o nosso bastão, o nosso rolo de massa de fubá. Olha lá, ó. Então nós vamos fazer esse processo aqui com todas essas massas aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, se ao abrir a massa dessa maneira aqui, a massa começar a rasgar, a gente faz o seguinte, ó. Tira a fermentação, começa a abrir, ó, tá? Mais grosso, mais fino, mais grosso. A gente começa a abrir
E a hora que você está percebendo que ela começou a rasgar aqui na ponta, deixa descansando. E aí você vai abrindo as outras massas. Depois você retoma as massas desse tamanho aqui e finaliza, tá? Não tem a necessidade de abrir de uma vez só. Vai depender muito da elasticidade da sua massa. E isso tem a ver com a farinha que você está utilizando, tá? Então a gente pode fazer esses recursos aí também, de fazer só metade, deixar descansar 5 minutinhos e volta a abrir a nossa massa. Não deixa rasgar, tá bom? Vamos lá. Temos os nossos cordões prontos, agora nós vamos para a modelagem final. E para a modelagem final do nosso pão de fubá, nós vamos fazer a trança de uma tira só. É isso aí, pessoal. Nós vamos usar uma tira só, um cordão só, e nós vamos fazer uma trança. De que maneira? Ó, então nós temos aqui 2 palmos bem abertos, tá? Nós vamos pegar a massa, coloca aqui, ó, na vertical e faz uma voltinha aqui, ó, saindo para o lado esquerdo, tá? Ó, saindo para a esquerda. Deixa esse espacinho aqui. E essa pontinha aqui, ela vai ser necessária, tá? Agora a gente pega essa parte da massa e coloca nesse espaço que a gente deixou aqui, ó. Tudo bem? Colocamos lá, ó. Agora a gente pega essa parte aqui e nós vamos virar para a direita. Nós vamos beliscar assim, ó. Pego aqui e viro para lá, ó. Ó, pego aqui e viro para lá, tá? Essa parte aqui, ó, que a gente deixou sobrar de propósito, ela vai entrar lá por baixo e vai sair nesse buraco aqui. Olha lá que legal, ó. Sai lá embaixo e entra aqui, ó. Tá? E assim nós temos a nossa trança de uma tira só, olha lá. Aqui em cima já está fechado, aqui ficou fechado e aqui nós temos essa trança. Olha só que legal. Muito bem, agora nós vamos fazer essa modelagem com as outras peças. É complicado? É complicado sim, pessoal, mas vocês merecem essas modelagens. Eu posso fazer esse pão somente redondinho, eu posso fazer ele uma baguetinha, mas essas modelagens aqui a gente vai ganhando no aprendizado, a gente vai ganhando um valor agregado na venda dos nossos pães também, tá bom? Então vamos lá, vamos modelar as outras peças. Temos a modelagem pronta, agora nós vamos colocar fubá em cima de cada pãozinho. Tenho aqui, pessoal, um paninho, tá? Um paninho de cozinha molhado, tudo bem? Aqui ele tá bem úmido, tá? E temos aqui o fubá. Agora a gente pega o nosso pãozinho, a nossa trança, a gente molha aqui nesse paninho, tá? E passa aqui no fubá, ó. Segurando a parte de baixo. E nós temos o nosso pão finalizado, tá? Lembrando, hein, pessoal, sempre pegando embaixo do pão, ó. Tá? Vamos de novo. Venho aqui, tenho aqui o nosso pão modelado, a gente pega ele e coloca aqui nesse pano molhado. Chefe, não podia ser água? Pessoal, pode ser água. Desde que você tome cuidado, não pode encharcar muito o pão, tá? Então a gente orienta a colocar um paninho molhado, que daí não tem excesso de água e facilita também o seu trabalho. Ó, viramos ali, apertamos aqui no paninho molhado e apertamos aqui no fubá. E nós temos o nosso pão já modelado e decorado, ó. Vamos fazer isso com as outras massas. Vamos lá. E agora nós vamos levar os nossos pães para a assadeira. Para esse pão, pessoal, a gente precisa de uma assadeira lisa, tá? Como eu trabalho aqui na minha casa com uma assadeira perfurada, olha lá, eu vou colocar essa manta de teflon aqui para que ela fique uma assadeira lisa, tá? Lembra que foi leite na massa? Leite é maciez, então eu não quero a crocância dessa assadeira aqui, tudo bem? Só aproveitando, pessoal, essas mantas de teflon aqui é muito útil na cozinha, tá? Muito útil mesmo,
Por R$19, R$20 você compra essa manta de Teflon, pode usar nas assadeiras, pode usar na churrasqueira, é muito interessante, tá? Então, para esse processo, a assadeira lisa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, e dar um espaço para os nossos pães, porque eles vão dobrar de tamanho, tá? Ó. E nós vamos levar para a fermentação final. E para a fermentação final, nós vamos deixar eles num lugar reservado. Eu vou sugerir que você coloque eles dentro do forno desligado, que daí não corre vento, não atrapalha a temperatura dessa fermentação final. Em média, 40 a 50 minutos a gente tem o tamanho ideal do nosso pão, tá? Vamos cobrir agora com um plástico, colocar um pano em cima e levar para a fermentação final. E após 50 minutos temos o nosso pão de fubá fermentado, olha lá, muito legal, né? Agora nós vamos levar, pessoal, para o forno doméstico. Nós pré-aquecemos o forno a 180 graus por 20 minutos. Agora a gente vai colocar os nossos preparos lá dentro e marcar 10 minutos. Passado esse tempo, nós vamos baixar a temperatura para 160 e deixar por mais 5 ou 10 minutos, tá? Vai depender muito do pão, vai depender muito se ele já está corado ou não. No forno de lastro, colocaríamos a 200 graus por 15 minutos e no forno turbo colocaríamos 170 graus, isso mesmo, uma temperatura mais baixa no forno turbo, tá? 170 graus de 12 a 15 minutos, tá? Então vamos lá, vamos para o forno doméstico agora. Lembrando que tocando o pão a gente vê se ele está bom ou não, né? Olha lá, ó. A gente toca, fica a marca do nosso dedo e volta um pouquinho, tá? Essa é a medida para a gente levar para o nosso forno. Depois de 10 minutos a 180 graus, olha lá. Agora a gente vai baixar o forno para 160 graus e deixar por mais 5 minutos. E o nosso pão com fubá e erva doce saiu do forno, pessoal. Olha lá que lindos, bem dourados. Forno doméstico, hein, pessoal? Olha que legal a padronização, ó. Muito bacana, né? Agora a gente vai esperar esfriar e nós vamos ver como é que ficou por dentro. Vamos lá! E vamos ao resultado do nosso pão com fubá e erva doce, pessoal. E esse é o resultado final do nosso pão com fubá e erva doce. Olha lá, ó. Maciez, leveza, né? Isso é muito importante. Pessoal, se vocês realmente gostaram, clique em gostei para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração. Vamos lá. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão com fubá e erva doce, pessoal. Muito legal, né? Mais um desafio para a gente fazer aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Relógio de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro. Tchau!